Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Livre de quê? Já pensou? Livre do pecado, livre da mentira, livre da prostituição, livre da droga. Deus já livre desse mundo, vivendo nesse mundo, mas sendo livre das coisas do mundo. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres, por isso continue firme como pessoa livre e não se torne escravo novamente. Como é ser escravo novamente? É eu abandonar a Cristo, a quem eu conheço, a quem eu sirvo, e voltar para o mundo. E voltar para o mundo fazer as coisas que o mundo oferece. Eu passo a ser escravo. Todos nós aqui, talvez nem todos, não sei se todos, alguns nasceram já num lar evangélico, já teve ensinamento, mas muitos de nós não tivemos, nós nascemos já nesse mundo, né, seguindo os ensinamentos do nosso pai, sem ter Jesus na vida dele, e fazendo as coisas que o mundo oferecia para mim e para você. Só que Deus nos resgatou, Ele nos trouxe, e nos libertou, e nos deu essa liberdade, e eu e você escolheu o que nós queremos fazer. Eu escolhi servir a Jesus, você escolheu servir Jesus, nós escolhemos não servir mais ao mundo, mas servir a Deus. Nós estamos libertos. Nesse mesmo capítulo, você vai pelo versículo 16, versículo 16, quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeça ao desejo da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Agora vamos ao 22. No mesmo capítulo, versículo 20. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade e a fidelidade. O 23, a humildade e o domínio próprio. Eu gostei dessa palavra. Humildade e o domínio próprio. Deus já deu, presta atenção, para mim, para você, Ele já nos deu o domínio próprio. Nós temos que ser guiados, direcionados pelo nosso Pai. Ele já nos deu o domínio próprio para que nós podemos. Vai acontecer coisas nas nossas vidas que nós não queremos. Vai aparecer situações difíceis, mas eu e você tem domínio próprio para a gente poder, vamos dizer assim, fugir ou sair daquela situação. E não fazer a vontade do mundo, mas sim fazer a vontade do Pai. Né? Nós já temos domínio próprio. Contra essas coisas, não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus crucificará a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. E o versículo 25, que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. No momento que você fez a decisão de entregar a vida para Jesus, tudo isso passou para mim e para você. Tem outro versículo, não estou lembrado agora, que fala que o Espírito Santo vivificou, ele habita dentro de mim e de você. Nós podemos vencer tudo que esse mundo oferece, eu e você podemos vencer com Jesus Cristo, tendo compromisso com Ele. Se eu não tiver compromisso com Deus, eu não vou vencer nada. Eu vou cada dia mais, eu vou me afundar.
cada dia mais eu vou entrar no mundão, e tudo que o mundão for oferecendo, eu vou buscando cada vez mais e vou me afundando. Mas se eu tenho compromisso com Deus, Deus vai me dar, como já me deu aqui, livre-arbítrio para me escolher e não fazer as coisas erradas. É isso que está nos ensinando aqui. Nosso culto de celebração, nós estamos tendo agora, começa às 18 horas, mais tardar termina, vamos dizer assim, 8 horas, 2 horas de tempo. Louvor, adoração, oferta, pernil, palavra, alguns momentos, ministração. Talvez, eu não sei, tem pessoas que acham muito demorado, é muito cansativo. Mas lembre-se, eu e você, nós estamos dentro disso também, eu não estou só pregando para você. Quando nós não conhecíamos Jesus, nós íamos para uma festa 10 horas da noite, pagava para entrar, e saía 4, 5 horas da manhã, vamos dizer assim, talvez um drogado, outro bebido, de tudo que o mundo ofereceu, fez. No outro dia estava vomitando, com ressaca, e ainda estava dizendo, oh, coisa boa, nunca vi uma festa tão boa como essa. Sabe o que é isso? Compromisso com o capeta, com o mundo. E eu e você temos um compromisso com Deus, 2 horas no domingo. Oh, esse pastor é muito enjoado. Esse pastor fica pregando coisa aí que não tem nada a ver. Essas são as nossas atitudes, irmão. Por isso que eu e você, nós precisamos ter compromisso com Deus, porque quando eu tenho um compromisso com Deus, eu quero de compromisso com Deus. Compromisso com Deus é quando a gente vai para a igreja, vai para o culto de celebração, quando você vai para a célula, quando você tira um tempo sozinho para ler a palavra e buscar a presença dEle. Você se tranca no seu quarto, você fica ouvindo uma adoração, você fica chorando, pedindo, agradecendo. Você está tendo compromisso com Deus. Não, mas eu só tenho um compromisso com Deus quando eu vou no culto. Vou no culto, pastor, eu versículo, eu também li os versículos, fechei a Bíblia, no outro domingo eu vou de novo para o culto, vou ver a palavra. Isso não é compromisso com Deus, irmão. É um perigo. É muito perigoso. Porque você sutilmente pode sair dos caminhos do Senhor. Eu preciso ter compromisso, meu Pai. Porque quanto mais eu tenho um compromisso com Ele, mais eu me fortaleço. Se você, um exemplo bem simples, não tem nem comparação, mas bem simples. Se você é uma pessoa, você é um funcionário, você é empregado, e você não tem compromisso com seu patrão diz, olha, 8 horas eu abro a loja, tu chega às 9. Antes de dar o horário determinado, tu já está aperreando para sair. Tu passou uma semana chegando 9 horas, o que é que ele vai fazer? Esse cara não quer nada, vou dispensar ele. Dá as contas. Por quê? Porque não tem compromisso. Monta um comércio, grande que for, investe um dinheiro alto naquele comércio, entregue para as outras pessoas tomar conta e não fique na frente não. Eu vou lá só pegar o dinheiro. Todo mês eu vou lá, pego o dinheiro e deixo o pessoal administrar. Quando é com um ano, as coisas sumiram. Você é o dono, mas você não tem compromisso com aquilo que você montou. Isso é no mundo secular. E com Deus? Eu preciso ter compromisso. Vocês precisam ter compromisso. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é pouco, irmão. Tudo que nós fazemos no reino de Deus é pouco. Deixa eu entrar aqui, vamos se aprofundar mais. Em Mateus, primeiro livro no Novo Testamento, versículo 6, capítulo 6, versículo 33, o penúltimo versículo. Portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Aqui não está dizendo, portanto, põe em primeiro lugar o seu trabalho, põe em primeiro lugar a sua faculdade, põe em primeiro lugar o seu carro, põe em primeiro lugar a sua propriedade, põe em primeiro lugar a sua esposa, põe em primeiro lugar seus filhos. Está escrito assim? Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer,
e Ele lhe dará todas essas coisas. É o que Deus quer de mim e de você, que nós podemos ser Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós podemos ter compromisso com Ele. Presta atenção, isso é sério, irmão. Se eu não tenho um compromisso, você não tem compromisso, a primeira tribulação que vir na vida de você, se você não tem compromisso com Deus, a primeira tribulação que vir, você sai dos caminhos do Senhor. A primeira situação difícil que acontecer, se você não tiver firme, não tiver compromisso com Deus, é o mesmo momento de você esfriar e sair do caminho do Senhor. Eu me converti em 97, vai fazer 24 anos, em julho de 97, já fez ou vai fazer? Nessa igreja, não era nesse prédio aqui, era na Igreja da Paz, era um prédio pequeno. E eu comecei a entender, quando eu me converti, eu comecei a ler a palavra, eu sabia que existia a Bíblia, mas nunca tinha pegado, nunca tinha aberto, nunca tinha lido. Você pergunta se eu era católico, não sei nem o que é que eu era. Eu sei que eu entrei na igreja para casar, casei no civil numa quinta-feira, num sábado à noite casei na igreja, e entrei mais 3 vezes para batizar os meninos. Fora isso, nunca fui em igreja. Não sei se era ateu, não sei o que eu era. Mas Jesus me resgatou. Em julho de 97, eu voltei para morar em Castanhal pela segunda vez, e Jesus me resgatou. E eu passei a conhecer, e eu passei a ter compromisso com Jesus. E você diz assim, foi fácil? Não foi, foi difícil. Por isso que eu digo, aquilo que eu penso e você pensa, o mais que você pensa, é além do que nós pensamos, o que Deus tem para mim e para você. Além, é muito mais do que nós pensamos, Deus tem para mim e para você. E Deus foi abrindo as portas, aos poucos, e está aí. Se eu não tivesse, presta atenção, se eu não tivesse tomado essa decisão, eu não estava aqui pregando para vocês hoje. Eu não estava aqui dando esse testemunho, você não sabia nem quem era Valdo. Quem é Valdo? Nunca se converteu em 97, foi em 2000, foi embora. Talvez 1, 2, 3 pessoas mais antigas iam lembrar de mim. Mas é isso que Deus quer, que nós temos compromisso com Ele. Quando nós somos compromissados com Deus, nós vamos passar, presta atenção, às vezes vamos passar por um problema financeiro, às vezes um problema familiar, vai ter uma dificuldade ali, vai ter um aperto ali, mas nós passamos. E quando nós passamos, a vitória lá na frente é maior. É outra coisa totalmente diferente. Às vezes Deus permite. Eu lendo a história de Jó, Jó era um homem riquíssimo, e Deus permitiu. O diabo só tocou em Jó porque Deus permitiu. Primeiramente tirou os filhos dele, depois tirou toda a riqueza que ele tinha, e depois ainda colocou enfermidade nele. Mas Jó era um homem íntegro, e não negou sua fé, e depois Deus deu a ele tudo em dobro. Olha como é. Mas às vezes nós não temos a paciência de esperar. Nós queremos que as coisas aconteçam imediatamente. E no reino de Deus não é imediatamente, é o tempo de Deus. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Nós podemos orar, podemos pedir. Agora espera o tempo, que vai chegar o tempo certo. Amém? Olha, como eu falei, Deus tem compromisso comigo, com você. Olha Isaías. Abra sobre Isaías capítulo 6. Olha como é lindo isso aqui. Isaías capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado, e o seu manto se estendia pelo tempo inteiro. Em volta dele estava serafim, cada um deles tinha 6 asas, com 2 ele cobria o rosto, com 2 cobria o corpo, e com as outras 2 voava. E ele dizia em voz alta, um para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso.
Sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Versículo 4. O barulho das vozes do serafim fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou, envia-me a mim. Quando eu e você entregamos a vida para Jesus, o que foi que Jesus fez? Imediatamente aquilo ali foi, todo o pecado foi perdoado. Nosso nome passou escrito no livro da vida, o meu, o seu. Foi isso que ele fez. Agora, do dia que eu entreguei a vida para Jesus, em 97, em julho de 97, que eu entreguei a vida para Jesus, de lá até hoje está sendo tudo escrito o que eu estou fazendo. A minha vida e a sua vida. Mas o que eu fiz anterior, de bom, de ruim, do que não prestava, foi tudo apagado. Mas agora eu tenho compromisso com Deus, da minha vida com Ele. E aí ele está escrevendo o que eu estou fazendo. Quando ele fala aqui, no versículo 8, aqui estou, envia-me a mim. É isso que nós temos que fazer. Irmão, irmã, vou voltar para o mundo para quê? O que é que tem lá? O que é que tem de bom para nos dar para mim e para você? Nada. Nós podemos ter do bom e do melhor servindo a Deus. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja um grande empresário, uma grande homem, uma grande mulher de Deus. Ele quer que a gente tenha o melhor dessa terra que nós possamos ter. Tem promessas, muitas promessas para mim e para você na Bíblia. Ele quer que nós prosperamos servindo a Ele, não servindo ao mundo. É isso que está dizendo. Eu vou dizer assim: não, eis-me aqui, usa-me. Irmão, eu sou o menos improvável daqui para estar pregando para vocês. Se eu for lá a pessoa que eu sou, a vida que eu vivia, estudo que eu não tenho muito, eu sou o menos provável. Mas Deus não está olhando para a sua boniteza, Deus não está olhando para o seu estudo, Deus está olhando se você está, vamos dizer assim, disponível para fazer a obra dEle, para trabalhar na obra dEle. Quando Ele escolheu, Ele chamou Pedro, que era um analfabeto, pescador, chamou Lucas, que era um cobrador de imposto, Mateus, que era cobrador de imposto, chamou Lucas, que era um médico, e chamou todo tipo de pessoa. Ele não está olhando, não, só vou chamar fulano, porque fulano é muito bonito, só ele subir lá na frente vai chamar a atenção de todo mundo. Ele não está ali olhando para isso, não. Ele está olhando se você é uma pessoa que tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Ele, meu filho, você vai ser usado tremendamente no reino de Deus. É isso que Ele quer de mim e de você, compromisso. Ninguém quer ter compromisso com quem não tem. Você quer ter compromisso com a pessoa que não tem? Pode ser o seu melhor amigo, e você diz, marca, olha, vamos, da hora você vem aqui, aquela pessoa não vem, você marca outro dia, a pessoa não vem. O que você vai dizer? Não, essa pessoa não tem compromisso, não vai nem. Né? Tinha um cantor mudando aí que já foi, né? Que fazia o contrato alto, caro, o show dele era caro, fazia o contrato lá e não ia para o show. E o que acontece? Com o tempo as outras pessoas não querem mais contratar. Por quê? Porque a pessoa não tem compromisso. Eu tenho que ter compromisso, você tem que ter compromisso, né? E compromisso com quem? Compromisso com Deus, compromisso com sua família, compromisso com o seu trabalho,
Precisamos ter esse compromisso. Compromisso com a sua igreja local. Isso é tudo aquilo que o pastor está, vamos dizer assim, marcando. Olha, tem a noite de glória. É um tempo de nós estar tirando, um tempo de estar orando, pedindo pela nossa família, pedindo por nós mesmos, pedindo por quem a gente conhece, por pessoas que estão com enfermidade. Noite de glória. Vamos lá. Reunião de casais. É você e sua esposa que vai vir. Você vai ser abençoado. Mas sabe o que acontece? Não, eu marquei um compromisso. Eu já tinha agendado um compromisso. Seu compromisso é mais importante com as pessoas lá fora do que com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso. Faça o possível, que Deus faz o impossível. O que é o possível? O possível eu posso vir para a igreja. Esse eu posso. Se eu não tenho bicicleta, eu não tenho moto, eu tenho as pernas para andar. Se eu tenho dinheiro, eu pago o Uber. Se não tenho, eu pego o ônibus que vai buscar o pessoal no bairro e venho para a igreja. Esse é o possível. O impossível, estou precisando de uma cura. Já fui no médico, o médico desenganou. Vem para a igreja e quando você está sentado, que o pastor está ministrando, Deus está te curando. A gente faz o possível e Deus faz o impossível. Você diz, não, mas eu estou desempregado, as portas se fecharam. Faz um monte de currículo e entrega nas lojas. Esse é o possível que você pode fazer. O impossível, Deus vai abrir as portas para você trabalhar em alguma delas. Mas você diz, não, Deus, arruma um trabalho para mim. Você nem sai de casa, nem leva currículo, não leva nada, e quer que as coisas aconteçam. Você não faz nem o possível, para Deus fazer o impossível. Mas para mim fazer o impossível, para Deus fazer o impossível, eu tenho que estar no lugar certo. Ele pode fazer na minha casa? Pode. Se eu estou lá no meu quarto buscando a presença dele, aí é claro que ele vai agir. Mas se tem o culto, eu vou lá para o culto, eu sei que a presença de Deus está aqui. Há uns anos atrás, há um bom tempo atrás, nós tínhamos culto na sexta-feira de cura e libertação. Tomara, eu penso que ninguém faz isso mais. Eu conheço essa senhora. Eu estava lá na frente, que eu sempre gostei de ficar ali na frente. Aí ela chegou para mim e disse, você sabe dizer se vai ter profecia hoje? Falei, irmão, não sei. Eu sei que é cura, é culto e cura e libertação, mas se Deus usar o pastor. Ela entrou, sentou e começou, não me lembro quem era, disse sempre que estava dando a palavra, passou 10, 15 minutos, não falou nada de profecia, ela saiu. Quer dizer que ela só ficava na igreja se tivesse profecia. Aí vai. É isso que Deus está falando? E se a pessoa dá uma profetada, né? Dizer uma palavra que não é boa para ela, como é que ela vai sair? Porque ela quer ouvir uma profecia que ajude ela a se erguer. Mas ela não quer o pai da profecia. O pai da profecia é Deus, não. Quando tu busca Ele, ou com profecia ou sem profecia, Ele pode te curar, pode te libertar, como diz a palavra aqui, né? Vai te salvar, né? Mas não, ainda tem gente com essa mentalidade. Não vou ficar não, eu não sou muito chegado, eu não gosto da pregação desse pastor. Esse pastor enrola muito, fala umas coisas que eu nem entendo o que é que ele fala. Vou para outra igreja, e chega lá, vai escutar, e primeira semana, esse é que é pastor. Passou 2, 3 meses, já começa a questionar também. Já começa a falar. E sabe o que acontece? Fica pulando em igreja, 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 igreja. Deus está falando isso? Sabe o que está faltando? Compromisso com Deus, irmão. Daqui a pouco, não vou mais não, vou buscar Deus só em casa. Aqui em casa. Como é que você vai buscar Deus? Aí nem lê a Bíblia, nem assiste culto online, nem nada, e fica fazendo o que faz, e você pergunta, como é que está? Não, irmão, eu tenho Jesus na minha vida. Deus nunca saiu da minha vida, não. Mas tu tem comunhão? Tu tem compromisso? Se a própria palavra de Deus tem um versículo, não estou lembrado onde é o capítulo que fala agora, que diz que nós precisamos congregar. Se não fosse precisar congregar, Deus não tinha colocado esse versículo na Bíblia.
Diz assim, fica em casa, só busca Deus em casa, não precisa você congregar não. Mas na Bíblia diz que nós precisamos congregar. Compromisso, irmão. Deus quer compromisso comigo e com você. Quanto mais eu tenho um compromisso com Deus, mais Ele vai ter compromisso comigo. É aquela ilustração que tem, quanto mais eu busco a Deus, eu vou buscando a Deus, mas Ele vem na minha presença. Quanto mais eu vou, sem ter tempo para Deus, me ocupando com tanta coisa, com tanto que me ocupando, e não estou buscando a Deus, Deus está lá, e eu estou me afastando de Deus. Sutilmente, se afasta de Deus, porque eu não tenho compromisso com Deus. Nós ainda estamos numa era que tem gente que olha assim, e hoje vai chover, não vou para a igreja não que vai chover. E aí dá um toró, menino, a igreja é aberta, a igreja não tem telhado. Você vai levar chuva, você está num pátio. Às vezes o ônibus passa na frente da sua casa e você não vem, porque não deu tempo para me arrumar, perdi o ônibus. Passa na frente da... Não, compromisso é compromisso. O seu compromisso tem que ser, em primeiro lugar, com Deus, irmão. Claro que eu tenho que ter compromisso. Se eu tenho compromisso com Deus, vou ter compromisso com a igreja, vou ter compromisso com o meu pastor, vou ter compromisso com o meu líder de célula, vou ter compromisso com meus irmãos na célula. Vai ter comunhão com eles na célula, nós estamos ali juntos, brincando, se divertindo. É assim que Deus age na minha vida, na sua vida. Nós precisamos. Né? Durante um ano, durante 6 meses eu vou uma vez na igreja. Ou aquela pregação falou comigo. Pronto, só falou naquele dia, ele não vai falar mais com você? Você não vem mais? Deus fala todo dia comigo e com você, só você ter compromisso com Ele. Ele fala contigo na hora que você estiver lendo a Bíblia. Ele fala com você se você estiver numa célula, Ele fala com você se você estiver no culto de celebração. Deus fala comigo, se eu tenho um compromisso com Deus, todo tempo que eu buscar a presença dEle, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você. Não deixe o diabo enganar você não, irmão. Não deixe. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Vocês conhecem essa história demais. Certo líder judeu perguntou a Jesus, noutra tradução fala príncipe. Certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e a sua mãe. Versículo 21. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Dá para entender que ele é crente, desde criança que ele já conhecia os mandamentos. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu, e depois venha e me siga. E o versículo 23, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Qual era o compromisso dele aqui? Deu para você entender? O compromisso dele aqui era com a riqueza, com as coisas materiais. O compromisso aqui não era com Deus, porque aqui Jesus está falando para ele: terá riqueza no céu. Depois, quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais, 23 aqui. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Deixa eu lhe mostrar aqui. Tudo que você tem e o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Onde é que está a nossa riqueza? Olha, não fique chateado comigo não. Pode ser o homem mais rico dessa terra.
bilionário. Quando ele morrer, o que é que vão fazer? Vão comprar o caixão mais bonito que tiver, vão colocar um paletó, colocar uma gravata, maquiar, que maquia até os cabas quando morrem, né? Maquiar. Se ele tiver uma aliança de ouro, tira. Se ele tiver um anel, tira. Não vai levar nada. Se ele tiver a boca dele for tudo dentro de ouro, se não arrancar, que não enterrar ele, os cabas vão lá e carro a cova lá e arranca os dentes dele tudinho. Não vai levar nada. E se a viúva ficar nova e bonita, ainda vai casar com outro cabo, ainda vai gastar o dinheiro do cabo. E os filhos vão estourar o dinheiro dele. É a realidade. É a verdade. E aí o cara aqui preferiu a riqueza dele do que a riqueza lá no céu. Ninguém vem mais falar nele aqui na Bíblia. Está presos a bens materiais. Cuidado. Deus quer que a gente tenha o melhor dessa terra. Deus quer que você tenha o carrão melhor dessa terra, que você tenha a fazenda melhor dessa terra, seu comércio, sua indústria, que você seja o melhor funcionário em alto escalão. Deus quer tudo isso para você. Mas, primeiramente, tendo compromisso com Ele. Não trocando essas coisas, deixando de ter compromisso com Deus, e tudo aquilo lá está roubando o seu tempo com Deus. Você não tem mais tempo de ler a palavra, você não tem mais tempo de vir para o culto, você não tem mais tempo de ir para a célula, por causa do trabalho, por causa de coisas e coisas que você tem para resolver, e o tempo passa. Como diz outro, o tempo passa, o tempo voa. E quando acontece, a pessoa fica numa certa idade, e aí adquire muita enfermidade, em lugar de aproveitar o que ele adquiriu, é só médico, só gastando dinheiro para se tratar, até passar dessa vida para outra. Essa é a realidade. E muitas pessoas estão ficando presas nas coisas materiais e estão esquecendo o compromisso que tem com Deus. Talvez naquele dia que ele entregou a vida para Jesus, a vida dele estava toda arrebentada. Talvez ele não tinha, já era um pouco bem sucedido, mas não tinha o que tem hoje. E Deus abriu as portas para você prosperar muitos e muito mais ainda. E aí, cadê o compromisso com Deus? E aí você conversa com aquela pessoa e não, irmão, eu nunca esqueci de Deus não, eu tenho Deus. Deus faz parte da minha vida. Você tem intimidade? Você lê a Bíblia? Você busca Deus? Olha como é sutil as coisas. Pode perguntar a qualquer uma pessoa aí, você acredita em Deus? Acredito. Um dia eu estava na célula lá em São Francisco, à noite, chegou um cabra meio porre lá é na oficina, é tudo aberto, e ele entrou lá e pedindo ajuda, e o lanche era até bom lanche, eu falando para ele, ó, senta aqui, você vai ouvir a palavra, depois da palavra a gente te abençoa. Ah não, eu já conheço, Deus já conheço, mas eu quero é agora, e saiu, foi embora. Conhece. Conhecer é uma coisa, ter compromisso com Deus é outra coisa, totalmente diferente. Precisamos ter compromisso. Né? Vai fazer bem para você. Vai fazer muito e muito bem para você. Nesse mesmo capítulo, no versículo, Lucas capítulo 18, versículo 18, o capítulo 18, versículo 27. Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Quando ele falou isso para o jovem rico, vende tudo que tem e dá aos pobres. Na mente dele, se ele vendesse, ele ia ficar, vamos dizer assim, sem nada. Porque ele não crê em Deus. Ele não tinha compromisso com Deus. Porque Jesus fala aqui bem claro: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. O que foi que Deus fez na vida de Jó? Se você olhar com os olhos humanos, 7 filhos morreu.
num dia. No outro dia deu uma ventania, levou gado, camelo, levou tudo que o caba tinha. Perdeu tudo que tinha. Um homem desse é para fazer o quê? Desconjurar e nem querer saber nunca de Deus. Mas ele sabia que Deus é o Deus das coisas impossíveis. O que era possível para ele? Aguentar aquelas dores, aguentar aquelas feridas lá, sei lá, aquelas lepras, aquelas coisas que ele tinha no corpo, aguentar todo sofrimento. Era o possível para ele. O que era impossível para ele? Era ter tudo de volta. Deus fez o impossível. Pode fazer na minha vida e pode fazer na sua vida. O que é impossível para você, para Deus não é. Olha o versículo 30, nesse mesmo capítulo. Receberá ainda nesta vida muito mais. Receberá ainda nesta vida muito mais. Ainda prometeu para ele que ele ia receber muito mais do que ele tinha. Receberá ainda nesta vida muito mais. E no futuro receberá a vida eterna. Deus disse para ele que ele ia ter muito mais do que ele tinha na terra. E no futuro ia ainda ter a eternidade. Eu acho que ele não acreditava na eternidade. Ele não acreditava que Deus fazia o impossível. Talvez, não sei, talvez você pense que Deus não faz o impossível. Mas Ele faz, irmão. Ele faz o impossível. Não sei se você já passou por situação que você olha assim, como é que eu vou sair dessa situação? Eu já olhei de todo lado, já pensei, já fiz de tudo. Quanto mais eu mexo, mais o negócio se enrola mais, fica mais complicado. Aí você diz assim, Deus, só o Senhor agora, está entregue nas tuas mãos, Pai. Só o Senhor pode me ajudar. E aí você vai dormir, passa um dia, 2 dias, e quando pensa que não, começa a chegar aquela coisa na tua mente. Aí tu começa a olhar, começou a aparecer a solução daquilo que era impossível para você. E você olha e diz, rapaz, eu não tinha pensado nisso. E não tinha mesmo não, foi Deus que colocou aquele pensamento em você, mostrando como você vai sair daquela coisa que é impossível para você, mas para Deus não é. E aí você sai, e às vezes sai fazendo uma coisa tão simples, você sai daquela situação. Por quê? Porque eu tenho compromisso com Deus. Quando nós temos compromisso com Deus, as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós estamos seguindo o caminho do Senhor, irmão, tem pessoas que podem se levantar contra você, mas vai se levantar para cair. Como eu já falei, 97, quando eu me converti, 24 anos vai fazer, eu já passei muita coisa nessa igreja. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse firme com o Senhor, se eu não fosse uma pessoa que tivesse intimidade com Deus, né, se eu não tivesse compromisso com Deus, eu não estava aqui não, irmão. Eu me converti em 97, o pastor Francinaldo se converteu em 96, um ano antes de mim. Desse tempo, desse ano, eu acho que só tem nós dois aqui, não sei se tem mais alguém. Já passou, algumas pessoas já passaram por aqui. Mas sabe, pessoas que não tinham compromisso com Deus, tinham compromisso consigo mesmo. E sabe o que acontece? Deus remove. Não é que a gente ora e pede para Deus remover, não. É que Deus conhece nossos corações. Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida. O que vai acontecer, Deus sabe, a gente não sabe, Deus sabe. E se eu fosse olhar, vamos dizer assim, para homem, e eu não tivesse, se eu não tivesse esse compromisso com Deus, eu não estava aqui não, irmão. Eu já passei de muitas coisas aqui nessa igreja. Eu não estou falando isso para me orgulhar, não. Estou falando que, pela misericórdia de Deus, Deus me permitiu que eu não saísse da igreja. Porque, pelo que eu passei, perseguições que eu passei, não é fácil. Tinha pessoas, para você conversar com ele, você tinha que orar.
orar, e quando você chegar perto da pessoa, ver se a pessoa estava de bom humor, para você conversar naturalmente com ele, porque senão ele explodia contigo. E era crente, e servia a Deus, explodia contigo. Deus me deu até isso, irmão. Até isso Deus me deu. Quando eu vi aquela pessoa, estava aqui na igreja, eu precisava conversar alguma coisa, né? Precisava comprar alguma coisa para a igreja, eu já morava aqui, e aí eu chegava perto, já tinha orado, e aí eu estava tudo bom, aí começava a conversar, eu vi como estava de bom humor, e aí eu falava com ele, porque se ele tivesse, não podia nem dizer nenhuma coisa, que o homem explodia. É tão provável que depois ele explodiu e Deus tirou ele daqui para outro canto. Se eu fosse olhar para isso, se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não tivesse compromisso com Deus, eu não estava aqui. Se eu fosse agir na carne, como age no mundo, a coisa tinha ficado feia. Mas Deus precisou tratar isso na minha vida, para mim saber ter humildade, embora que eu estando certo e a pessoa estando errada, mas Ele me deu humildade a mim submeter aquela pessoa, ouvir aquela pessoa e ficar. Eu não orei para ele sair, nunca orei. Ele que, de tanto explodiu com quem não devia explodir, e aí teve que, num certo sentido, foi até cortado da igreja. Você vê como é as coisas. Mas quando eu tenho um compromisso com Deus, Deus vai me confortar. Não é homem, não é mulher que vai te confortar, é Deus que vai te confortar. A tua mulher pode te aconselhar, pode ouvir teu choro, pode ouvir o que você está sentindo, mas quem vai te consolar é Deus. Ele que vai te consolar, Ele que vai te fortalecer. É compromisso com Deus. Eu disse assim, Deus, eu estou aqui, quando eu vi essa palavra aqui de Isaías, Deus, usa-me. Eu vou para onde, irmão? Eu vou correr para onde? Vou correr para o mundo? De lá eu já vim. Vou ver o que lá no mundo? Eu já vim de lá, o Senhor já me resgatou. De lá eu já vim. Me usa, onde o Senhor quiser me usar, do jeito que eu sou, da maneira que eu falo, incorretamente, corretamente. A aparência não é essas coisas todas. Só a minha esposa que acha bonita, amém. Ela tem que achar mesmo. Entendeu? Onde eu vou? Eu tenho que correr para os pés do Senhor. Foi o Senhor que me resgatou. É o Senhor que me dá vida, é o Senhor que me dá saúde, é o Senhor que me dá o alimentar todo dia, é o Senhor que me dá o respirar todo dia. É o Senhor que abre as portas para mim, é o Senhor que abre as portas para os meus filhos, para minha filha, meu genro, é o Senhor. Quem buscar? Aonde eu vou? Buscar o Senhor, independente de qualquer coisa. Eu estou pagando um preço, lá em São Francisco, um preço altíssimo. Os irmãos perderam essa comunhão com Deus, perderam esse compromisso com Deus, depois da epidemia. Depois da epidemia, os irmãos sumiram, não é falta de visita, não é falta de você ligar, não é falta de você chamar. Aqui também, se você for olhar, aqui também. Eles tinham compromisso com a igreja ou tinham compromisso com Deus? Cadê o compromisso dele com Deus? Esqueceram? É um preço que nós estamos pagando, mas a igreja não é minha. A igreja é de Deus. O pastor principal é Deus. Independente se tem 500 pessoas, se tem 10 pessoas, independente de que quantidade de pessoas tem, a igreja é dele. É dele. Mas se você tem compromisso com Deus, você pode esfriar, você pode desanimar, mas você não vai sair do caminho do Senhor, porque Ele vai lhe dar a vitória. Mais na frente você vai ser reanimado, e você vai ter a vitória, e você vai voltar com todo o gás. Você pode dar aquela esfriada, opa, estou tão frio, eu não tenho nem coragem, não tenho nem disposição, não tenho nem força de ir para a igreja. Mas Deus diz, vai meu filho, vai assim mesmo, sem vontade mesmo, vai que eu quero falar contigo lá. O que está sendo impossível para você,
Para mim não é. Faça o possível, vá, que eu vou falar por intermédio do pastor. Vou falar por intermédio da minha palavra. É isso que Deus quer. Domínio próprio, nós já temos domínio próprio. Você diz, mas pastor, mas por que nós peca? Sabe por que nós peca? Porque às vezes nós não vigiamos. Ficamos muito confiantes. Você fica tão confiante, tão cheio de si, que aí você não tem medo de nada. Aí você não foge de nada. Aí o que acontece alguma coisa, quando pensa que não, você pisou na bola. Mas nós temos que ser vigilante. Todo o tempo. O pastor Francinaldo fala isso. O homem mais sábio desse mundo foi Salomão. Pecou, caiu. Sansão era o homem mais forte do mundo, com a queixada lá, ele matou 1000, não sei quantos mil matou. Caiu também. Davi, o segundo coração de Deus, falava com Deus, não vigiou, caiu. Quem sou eu, irmão? Eu nem sou Davi, nem sou Salomão, nem sou Sansão, sou Valdo, ser humano igual a você. Precisamos vigiar dia e noite. Deus já me deu domínio próprio para mim tomar minhas decisões, e eu não posso tomar decisão errada, eu tenho que tomar decisões certas. Mas eu preciso ter esse compromisso com Deus. Se Deus já me deu domínio próprio, eu tenho que vigiar, e eu preciso ter comunhão, eu preciso estar todo o tempo ligado com Deus, para sutilmente não ser enganado. Porque sutilmente vai vir aonde? Na nossa mente. As coisinhas vêm na mente, e começa pequenininho na mente, e vai crescendo, e desce para o coração, e quando pensa que não, o negócio está todo contaminado. Eu preciso ter esse compromisso com Deus. Porque eu e você, nós não estamos livres dessas coisas, nós vivemos no mundo. E esse mundo tem muitas coisas que não é boa. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que não agrada ao Senhor. Mas eu dou o domínio próprio, para me viver no mundo, fazendo a vontade do meu Pai, não a vontade do mundo. Amém?